E aí pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, a gente recebeu algumas demandas aqui para a gente falar um pouco sobre a síndrome da congestão pélvica ou a síndrome da congestão venosa pélvica. O que é, quais são os sintomas, como tratar. Então hoje a gente trouxe esse tema aqui para vocês no canal, falar um pouco sobre congestão pélvica e quais são os impactos, principalmente ali na reprodução humana. Então bora pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, ó, a região pélvica, basicamente, ela tem três territórios principais, que é a parte urinária, que é a parte anterior, a parte posterior é a parte de trás, ela é o sistema ali, trato gastrointestinal, e a parte médio, que a gente chama de compartimento médio da pelve, é o trato genital inferior, os órgãos reprodutivos da mulher, o útero, os ligamentos e o ovário. Então a gente tem isso bem ali no compartimento médio. Bom, esse compartimento, existem algumas vascularizações que basicamente vêm ali pelas ilíacas e vem também pelo infundíbulo pélvico, são duas vascularizações principais. E esses compartimentos podem ter algumas variações anatômicas ou às vezes até algumas insuficiências e fazem o que a gente chama de congestões pélvicas ou as varizes pélvicas. Então, primeira coisa, o que é a síndrome da congestão pélvica é quando a paciente tem um órgão ali genital e uma pelve, que a gente chama principalmente de anexos, de forma de congestão. O que seria uma congestão? Seriam varizes, como se a gente apresentasse aquelas varizes da perna, insuficiências venosas da perna, mas isso é presente ali na pelve, principalmente a pelve feminina, beleza? Então são varizes pélvicas que fazem com que a gente tenha dificuldade, né? A mulher tenha dificuldade de drenar o sangue do útero e fica um ambiente congesto, ou seja, com muito sangue, com muita presença ali de algum sangue com estase, que a gente chama com um fluxo um pouquinho menor, que isso dá para observar, por exemplo, no Doppler. Já vou falar para vocês do diagnóstico, beleza? Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quais são os fatores de risco? Bom, existem as congestões pélvicas, elas são multifatoriais, e aí aqui vem a primeira informação importante para o nosso canal aqui, que basicamente fala sobre infertilidade, que é a congestão pélvica é bem mais comum, de longe ela é bem presente nas pacientes que são multíparas. Então, nas pacientes que tiveram várias gestações, vários ali gravidezes, onde o útero ficou grande, pequeno, grande, ou seja, tem muita função no órgão, esse órgão pode ter um pouco mais de varizes e síndrome da congestão pélvica. Então, para falar sobre impacto na fertilidade, a gente pode falar que isso também pode acontecer em pacientes que nunca engravidaram, mas basicamente o grande grupo são pessoas que já tiveram prole constituídas. Neste caso, a gente não precisa se preocupar com gravidez, filho, assim por diante, tá bom? Então, multípara como fator de risco. O segundo fator de risco, uso de hormônios. Terceiro fator de risco, doenças crônicas que causam tosse, por exemplo, porque a paciente ela aumenta a pressão intraabdominal inúmeras vezes ao longo do ciclo da vida ali, isso vai fazendo com que ela tenha uma pressão pélvica maior e ela pode ter inclusive congestão e aí, inclusive alguns fatores de risco também, algumas doenças como prolapsos pélvicos, incontinência urinária, alguns outros problemas, beleza? Então a torcedura crônica, uso de hormônio, um dos principais, uso crônico de hormônio, as multíparas. Existem algumas outras doenças crônicas, por exemplo, como diabetes, que causam insuficiência venosa na perna e também causam insuficiência venosa em outros territórios e a pelve pode ser comprometida, beleza? Bom, quais são os sintomas? Isso é uma coisa interessante. O principal sintoma de longe é a dor pélvica. O paciente tem desconforto pélvico e é um desconforto muito característico, porque você já viu falar das pessoas que têm insuficiência venosa na perna, por exemplo? O que as pacientes falam? Que elas acordam, às vezes a perna um pouco mais inchada, e aí ao longo do dia dá uma melhoradinha, e no final do dia a paciente tem uma dor na perna, a paciente tem que levantar a perna no final do dia, tem algumas complicações. É basicamente o que acontece na dor pélvica crônica das pacientes com síndrome da congestão venosa. A paciente, ela fala que ao longo da manhã tudo certinho, mas do meio da tarde em diante ela começa a piorar a dor pélvica, principalmente os dias onde ela fica mais de pé e onde ela tem ali mais tempo ou mais atividade, que ela vai piorando essa dor ao longo do dia. Então basicamente é uma insuficiência venosa pélvica, que a paciente tem uma dor ali progressiva ao longo do dia, que está relacionada a essa insuficiência. Então já falamos de fatores de risco, já falamos dos principais sintomas, então essa dor progressiva, dor pélvica crônica como principal sintoma, beleza? Bom, vamos falar então de
Tratamento, Luiz. Então, de novo, diagnóstico e depois tratamento. Como fazer o diagnóstico? Primeira coisa é, nenhuma dor, ela é normal. Então, toda dor, principalmente dor pélvica, a gente tem vários vídeos falando sobre endometriose aqui no nosso canal, mas a estase venosa, a síndrome da congestão venosa, ela é outro diagnóstico diferencial de dor pélvica. Então, se você tem dor, principalmente durante o dia, que pioram com o andar do dia, você tem que procurar seu médico para falar essa dor não está normal. Então a primeira coisa é suspeita clínica e raciocínio médico. A segunda coisa, o médico vai te pedir alguns exames que podem confirmar, inclusive, quantidade de estase venosa, quantidade de vasos, de varizes pélvicas, assim por diante, tá bom? Quais exames pedir? O Doppler, por exemplo, o Doppler é um mecanismo ali que dá durante o ultrassom, que ajuda demais, principalmente ver essas regiões anexiais para medir a quantidade de vasos, para medir a espessura do vaso, inclusive o fluxo do vaso, para fazer esse diagnóstico. Então o Doppler ajuda demais. Existem outros exames vasculares mais importantes, que são usados menos na prática ou só pré-tratamento, que por exemplo a venografia. É possível você, através de alguns contrastes, acompanhar toda a drenagem venosa dessa pelve, beleza? Então diagnóstico a gente já falou, vamos para o tratamento. Bom, qual que é o tratamento? Primeiro, diminuir os fatores de risco ao longo da vida. Então se você já sabe durante o seu ginecologista que você está tendo um pouco de varizes pélvicas, você pode tirar os fatores de risco, por exemplo, usar menos hormônio, fazer exercício físico, tratar bem a diabetes, por exemplo, seriam coisas para você fazer previamente até uma congestão venosa muito tardia, que aí a solução já não seria um tratamento clínico. Então, tratamento clínico, corrigir doenças e fatores de risco. Segundo, existem algumas drogas que são venotrópicas ou vasoativas, onde você consegue, igual os remédios que a gente usa para insuficiência venosa na perna, por exemplo, você pode usar também para tratar as varizes pélvicas. Anti-inflamatório, por exemplo, é uma outra classe que em momentos agudos você pode usar, porque os anti-inflamatórios eles inibem uma enzima chamada de ciclooxigenase e causam uma vasoconstrição. Então os pacientes melhoram da dor pélvica quando elas tomam ali algum anti-inflamatório, tá bom? Então remédios que tratam varizes, no geral existem vários no mercado, os anti-inflamatórios são outra classe. Bom, e existem os tratamentos cirúrgicos. Então se você tirar os vasos pélvicos ali, se a paciente já tem, por exemplo, prole constituída, se ela não quer engravidar, você pode retirar o útero, retirar os vasos que estão causando dor e você melhora a qualidade de vida da paciente. Uma outra coisa que tem muito na literatura é as embolizações. Então o vascular ele pode embolizar alguns vasos específicos e a paciente melhorar, assim como o tratamento de varizes nos membros inferiores. Beleza? Pessoal, essa era a síndrome da congestão pélvica. É claro que sempre é um resumo que a gente fala aqui, a gente não fala especificamente de tudo, mas é para vocês conhecerem outras causas de dor pélvica, não sendo só a endometriose, mas essa é uma outra muito comum. Eu peguei um caso no consultório que eu acho que foi super legal, a gente também teve perguntas aqui, então acho que juntaram as duas coisas para a gente poder gravar esse vídeo. Beleza, pessoal? Pessoal, queria demais pedir, se você ficou até o final do vídeo, para você se inscrever no canal, ajuda demais aqui o Mundo FIV, faz parte da nossa comunidade. Lembra que quem assiste desde o começo, a gente tinha lá 200, 300 inscritos, hoje a gente tem mais de 8.000 inscritos. Então se inscreve no canal e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo com a gente, que dúvida que ficou, o que você quer que a gente explique melhor para vocês. Beleza? Valeu, pessoal, um abraço para todo mundo.